Já pensou viver num lugar onde quase não tem ninguém por perto? E do outro lado do mapa, num bairro tão cheio que mal dá para abrir os braços? Hoje a gente vai cruzar esses dois extremos, do silêncio de uma ilha perdida no oceano às ruas lotadas de uma megacidade, para entender como as pessoas conseguem viver quando o espaço sobra e quando ele falta. Fica comigo porque tem histórias e comparações que vão te surpreender. Neste episódio vamos falar de densidade populacional. E em português claro, quantas pessoas moram em cada pedacinho de terra, e por que isso muda o jeito que a gente vive. Vamos passar por lugares quase vazios, países com bastante natureza e poucas cidades, regiões que acham um meio termo, e por fim, áreas onde a cidade aperta de verdade. A ideia é simples, mostrar o que muda no cotidiano, na cultura e na organização das cidades quando a quantidade de gente aumenta ou diminui. Preparado? Então vamos começar pelo vazio e ir, passo a passo, até o limite do espaço. Número 1. Terras do silêncio. Começamos onde a geografia manda e a logística impõe respeito. Lugares em que o acesso é raro, o clima é duro e as comunidades minúsculas, mas resilientes. Na ilha de Tristão da Cunha, o isolamento é uma condição de vida. No meio do Atlântico Sul, cerca de 2 centenas de moradores mantêm uma comunidade que só se conecta ao resto do mundo por navios, viagens que podem levar mais de uma semana. A ilha principal tem pouco mais de 200 km², e a densidade gira em torno de 1,4 habitantes por quilômetro quadrado, entre as mais baixas do planeta habitado. Viramos o globo e encontramos a vastidão da Mongólia. Imagine estepes que parecem não terminar nunca, dunas do deserto do Gobi e um céu que dita o ritmo dos nômades. A média nacional é cerca de 2,2 habitantes por quilômetro quadrado, com grande parte da população concentrada em Ulaanbaatar. O resto se espalha em distâncias que reconfiguram a ideia de vizinho. Ainda mais raro em gente é o território gelado da Groenlândia. Ali, quase toda a vida se prende à costa, em vilas inuit acostumadas ao frio extremo. A massa de gelo central torna o interior praticamente inabitável. A densidade é próxima de 0,03 habitante por quilômetro quadrado, um vazio quase absoluto em escala continental. Close nos rostos, pescadores consertam redes em Tristão da Cunha, um germongol balança ao vento da estepe, um trenó corta a neve fina na Groenlândia. O som é mínimo. A pergunta é grande. Como a vida resiste quando o espaço sobra demais? Do quase nada avançamos para lugares onde a natureza ainda manda, mas já divide espaço com a modernidade. Número 2. Baixa densidade, alto horizonte. Agora países que parecem imensos no mapa e pequenos no número de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui a paisagem e o clima escrevem as regras. A Islândia é um laboratório ao ar livre, vulcões, geysers, geleiras de uma sociedade que convive com esse tabuleiro natural. A densidade ronda 3,8 habitantes por quilômetro quadrado. A capital Reykjavik concentra serviços e tecnologia, e bastam poucos minutos de estrada para sentir o vazio mineral da ilha. No Canadá, o contraste é frontal. A maioria vive no corredor próximo à fronteira com os Estados Unidos, enquanto florestas boreais e tundras dominam o norte. A densidade nacional fica por volta de 4,4 habitantes por quilômetro quadrado, mas na prática, a fita habitada se comprime em cidades como Toronto, Montreal e Vancouver. A Austrália repete o padrão. Povo nas costas, vazio no centro. O Outback é calor, poeira, silêncio. Mas ainda assim magnetiza quem busca o horizonte sem fim. A densidade média é cerca de 3,7 habitantes por quilômetro quadrado, uma das menores entre países desenvolvidos. Câmera em time-lapse, auroras, geysers explodindo em nuvens brancas, retas intermináveis cortando o vermelho do deserto. A impressão é de liberdade, com uma nota de fragilidade. Quando a natureza dita o ritmo, cada assentamento parece um pacto. Quando o vazio cede, surge um equilíbrio delicado entre o campo e a cidade. Número 3. Zonas de transição. Aqui, a densidade sobe, mas ainda há respiro. A vida urbana vibra sem engolir a calma do interior. O Uruguai é um retrato desse meio termo. Montevidéu oferece uma vida urbana animada. Fora dela, campos ondulados, praias tranquilas, e um país com cerca de 19,5 habitantes por quilômetro quadrado, baixo o suficiente para que a natureza esteja sempre perto. O Japão nos dá um paradoxo, um dos países tecnologicamente mais avançados e ao mesmo tempo paisagens rurais que parecem suspensas no tempo. A densidade nacional é alta, por volta de 330 habitantes por quilômetro quadrado, mas isso esconde um desnível. Megalópolis como Tóquio e Osaka são dominadas por torres e trens, enquanto Hokkaido e áreas montanhosas guardam silêncio e espaço.
A França equilibra Paris, uma capital que nunca descansa, com interiores que celebram lavandas, vinhedos e vilas alpinas. A densidade francesa, na casa de 120 habitantes por quilômetro quadrado, esconde um mosaico de ritmos locais e identidades regionais profundas. Cortes alternados. Um café sob o sol de bairro em Montevidéu. Um santuário de madeira no verde úmido japonês. Um campo violeta na Provence com abelhas zumbindo. O mundo não é só metrópole, e isso importa. Mas a curva acelera quando a urbanização passa a disputar cada avenida. Número 4. Pressão urbana. Entramos em territórios onde a densidade já é perceptível na pele. Trens lotados, arranha-céus, parques disputados e bolsões onde o aperto vira cotidiano. A China é um oceano demográfico. A média nacional fica em torno de 150 habitantes por quilômetro quadrado, mas a realidade se parte entre metrópoles superpovoadas, Xangai, Pequim e Guangzhou, e vazios expressivos como o Tibete e a Mongólia Interior. Uma só linha da rede de metrô pode carregar a população de um país pequeno em um único dia. A Alemanha, com 241 habitantes por quilômetro quadrado, lembra que densidade não é sinônimo de caos. Berlim e Munique pulsando, mas cercadas por corredores verdes e vilas organizadas. A Floresta Negra como antídoto para a vida urbana. O Reino Unido mantém média de 285 a 287 habitantes por quilômetro quadrado, com uma Londres densa, e regiões como os Cotswolds e a Escócia rural oferecendo campos e vales como contraponto. O país é um tabuleiro histórico de centros urbanos embalados por cinturões verdes. A Índia eleva o volume. Densidade nacional próxima de 480 a 500 habitantes por quilômetro quadrado, com cidades gigantes, Mumbai, Nova Delhi, Calcutá e vilas que também empilham gente. A pressão urbana se traduz em infraestrutura desafiada, trânsito constante e criatividade social. Imagens. Mapas de calor acendendo em vermelho nas áreas metropolitanas, um hyperlapse no metrô, uma viela antiga que desemboca num parque. O urbano aqui já é inevitável, mas ainda respirável. E quando a pressão vira regra, chegamos ao limite do espaço. Número 5. No limite. Recordes de densidade. Agora, a régua se curva. São bairros e cidades-estado onde o espaço virou moeda preciosa. E a engenharia urbana tenta transformar o impossível em cotidiano. Macau figura entre as regiões mais densas do planeta. Acima de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. Resultado de uma península pequena, ilhas conectadas e uma economia que exigiu criar território, com aterros, para acomodar gente e negócios. A cidade verticalizou o lazer e a moradia, e até a orla virou um tabuleiro engenhoso. Em Mumbai, o distrito de Dharavi virou sinônimo de resiliência e densidade. Estimativas variam, mas estudos acadêmicos referem densidades acima de 200 mil habitantes por quilômetro quadrado, em partes, e valores ainda maiores aparecem em algumas metodologias. Por entre ruelas estreitas, conectam-se microfábricas de reciclagem, couro, cerâmica, uma economia hiperlocal que sustenta centenas de milhares de pessoas. Manila leva a densidade à escala urbana. Em Tondo, distrito popular à beira do porto, a contagem oficial de 2020 passou de 650 mil pessoas, com densidade que se aproxima de 60 mil habitantes por quilômetro quadrado, dependendo do recorte. A cada esquina, uma disputa por luz, ar e sombra. Em Hong Kong, Mongkok ficou conhecido como o distrito mais movimentado do mundo. Medições locais e menções consagradas apontam cerca de 130 mil habitantes por quilômetro quadrado em algumas áreas. A sensação é de um organismo vivo de vitrines, luzes e respiradores, onde o dia e a noite se confundem. E então, o símbolo do fim do espaço, a extinta Kulun Wallet City. Antes de ser demolida em 1993, abrigava dezenas de milhares de pessoas comprimidas em 2,6 hectares. Um levantamento oficial estimou densidades superiores a 1,25 milhão de habitantes por quilômetro quadrado, provavelmente o maior registro da história urbana.
Prédios de até 14 andares se tocavam, corredores labirínticos mal viam o sol. E ainda assim, uma comunidade floresceu ali, autônoma, improvisada, incontrolável. Hoje, o lugar é um parque. Plano noturno, neons e Montauk, a câmera sobe por um poço de luz entre prédios, corte para mãos que trabalham, máquinas que rangem, ruas que mal se esvaziam. Ao amanhecer, silêncio, grama verde onde antes nada respirava. O Parque de Kulum é um suspiro depois do grito. Entre silêncio e superlotação, resta a pergunta: para onde vamos? Por baixo de números e mapas, vimos pessoas. Pescadores que dependem do mar em Tristão da Cunha, nômades que seguem o vento nas estepes da Mongólia, famílias inuit que aprenderam a ler o gelo na Groenlândia. Vimos países onde a paisagem pauta o relógio, Islândia, Canadá, Austrália, e outros em que cidade e campo dançam um equilíbrio delicado, Uruguai, Japão, França. Entramos depois na pressão das metrópoles, China, Alemanha, Reino Unido, Índia, onde as soluções exigem velocidade, planejamento e cuidado para que a cidade não perca a alma. E, finalmente, tocamos os recordes. Macau e seu terreno inventado, Darave e sua economia de becos, Tondo na beira do porto, Mongkok em perpétuo movimento e a lição extrema de Kulum Wallet City. Quando o espaço acaba, a cidade se dobra sobre si mesma para continuar existindo. A imagem final, um sobrevoo lento pelo parque onde antes esteve a muralha de prédios. A grama ondula sob o vento e o som da cidade distancia. O plano se dissolve para o mar aberto ao lado de uma ilha remota, e a frase permanece como uma dobra no ar. Quando o espaço acaba, inventamos altura. Quando a altura assusta, voltamos a ouvir o vento. E a poucos quilômetros dali, a outra cidade com um segredo de densidade que quase ninguém percebe à luz do dia. Mas isso fica para outra caminhada.